Eu criei um canal no YouTube para fazer um registro pessoal de como está sendo meu desenvolvimento nesse período, porque eu estou num período muito confuso, não como se a maioria dos períodos da minha vida não fossem, mas eu estou tentando mudar isso de certa forma. Então, sendo uma pessoa ansiosa pra caralho igual eu sou, eu tentei pegar isso aqui pra não só registrar, mas porque essa ansiedade toda me faz ter medo de esquecer algumas coisas que eu pensei, então registrando elas eu posso voltar aqui, porque é mais paranoia de esquecer mesmo, algumas coisas que eu acho que vão ser importantes para melhorar e tal. Então eu tô fazendo isso aqui, não acho que ninguém vai ver isso aqui algum dia, só se eu tiver interesse em mostrar isso no futuro, mas é mais pra mim mesmo, então não tem muito polimento, não tem nada, sabe? É mais pra mim, então, né? Primeira coisa que é bom deixar claro pra mim mesmo, você deve saber muito bem o quanto que você é instável em relação aos seus pensamentos e muda de ideia muito fácil com as coisas, e as coisas que acontecem e afetam o seu emocional mudam rapidamente, drasticamente as coisas que você está pensando. Então, os vídeos aqui registrados principalmente podem não fazer sentido de acordo com o momento que você vai estar vendo, mas saiba que são ideias que provavelmente você pensou e você pode tentar considerar ou não. Tenta levar isso de uma forma mais por cima, tenta entender o contexto e assim talvez as coisas possam ficar mais claras. Mas enfim, fora isso, falando um pouco das coisas que eu pensei ontem e hoje. Ontem eu tava indo dormir, eu tava pensando algumas coisas sobre confiança, sobre como eu precisava ser mais confiante, e pensei muito sobre como eu tenho vários bloqueios que na verdade são comuns entre muitas pessoas. Eu sou um cara que é tímido, mas ao mesmo tempo consegue se desenvolver no diálogo ou em qualquer outra questão se eu quiser. E eu acho que o que divide essas duas situações é desbloquear esse gatilho, sabe? Que mostra que esse bloqueio ele não é real e ele me atrapalha muito, mas isso atrapalha muita gente, muitas coisas. Eu sendo tímido, eu perco muito, né? Eu me comunico mal, eu perco oportunidades, e as pessoas que são mais desenvolvidas às vezes têm isso mais tranquilo. Só que tendo essa timidez e sendo obrigado a pensar como quebrar esse problema para mim, esses bloqueios que aparecem, que são muito inconscientes, muito irracionais, eu desenvolvi um jeito de não só cobrir esse problema, mas depois, como eu fui forçado a entender isso, eu entendi muitas coisas que a maioria das pessoas não pensa por ter esse problema ou não ter ele. Porque quando você não tem, você não precisa resolver, e quando você resolve, você descobre um bagulho que vai alterar, na verdade, as outras coisas. Enfim, resumindo, o que é isso? É sobre como olhar com racionalidade para esse medo, para esses traços de personalidade que a gente tem, de se sentir inseguro, de não se comunicar direito, sabe? E eu tô disposto a ser bem ativo nisso, eu tô disposto a, tipo, não dar pra trás se eu souber que eu tô certo. Eu tô com um exemplo que é o seguinte, que eu pensei ontem, sobre chegar em meninas, mano. Você chegou em uma menina e você tá com medo. Cara, você vai expor sua ideia, você vai tentar conversar e tal. E talvez você possa estar incômodo no primeiro momento ali pra ela, mas... Cara, se você deixar de expor o que você quer, porque você tá com medo de ser incômodo pra pessoa, você não vai conseguir chegar onde você quer. Então, pensa que tipo, você pode estar sendo incômodo para a pessoa, talvez no momento, mas por mais que você não interfira num espaço muito pessoal dela, você pode até ter o direito de perguntar se você está incomodando e se sim, por quê. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tenha direito de dizer o que você quer e não se intimide
por uma reação menos favorável. Muitas vezes a gente se intimida por uma reação menos favorável e deixa de falar o que a gente quer, mesmo estando certo, mesmo não tendo nada de errado, porque a gente volta, né? A gente não quer errar. Mas não tem problema errar, não tem problema até ser humilhado. Porra, muito do que eu tô aqui agora é porque eu me fudi tanto, sabe? Eu acho que eu tenho que mudar minha mentalidade e entender que foda-se, né? Eu tomei tanto no cu que é melhor eu continuar tomando, mas continuando lutando pelo que eu acho que é certo. Porque se eu voltar atrás e me intimidar por o que é uma ideia de uma pessoa que é diferente da minha, porra, eu vou defender enquanto eu achar que eu tô certo, fraga. Isso é o certo pra todo mundo. E não é de um jeito errado e irracional pra você defender o que você tá pensando. Não, não. É de se comunicar para as ideias se trocarem o suficiente para um dos dois se convencer, tá ligado? Mas você, para isso, tem que se comunicar e induzir a pessoa a se comunicar com você também. Então é sobre isso, é sobre insistir, é sobre ter essa capacidade de olhar. Enfim, é isso. Meio confuso explicar isso falando, mas falar é o jeito de internalizar isso melhor e de deixar registrado aqui. A outra coisa que eu tinha pensado, na verdade essa foi hoje. Hoje foi a primeira aula de matemática que eu tive para Enem com o Antônio, meu professor. E, cara, peguei um exercício aqui, demorei 1 hora para fazer ele. E ainda não consegui. Eu tive que ver um vídeo para descobrir qual que era e eu tentei de verdade. Cara, eu comecei a ter uns pensamentos de que, porra, isso tudo é muito sofrimento, sabe? Essa sensação de se sentir impotente, ela meio que tá quase se acostumando. Tipo, eu tô quase me acostumando com essa sensação a ponto de que algumas coisas começam a se tornar mais fúteis, tipo, alguns medos que comunica muito com outro bagulho, porque se eu quero ter uma comunicação, se eu quero ser um cara eloquente que chega no grupo e consegue ter a atenção das pessoas, de conversar bem e tal, eu acho que o primeiro passo é deixar de pensar nessas coisas que são mais fúteis, tipo esse medo, e olhar tudo com esse olhar de que, porra, tudo é tão difícil, mano, tudo é tão fodido, e eu cheguei tão longe me fudendo desse jeito, cara, eu tenho que parar de hesitar, eu tenho que me esforçar mais, principalmente, me esforçar e não me deixar levar pelas coisas que vão me atrapalhar mais, porque eu já tomei muito no cu. É basicamente isso que eu tinha pensado. Mas, enfim, primeiro vídeo não é tão fácil falar como pode parecer, mas eu acho que eu consegui cumprir o que eu tava querendo aqui. Vou postar esse vídeo e se você tá me vendo aí no futuro, espero que você esteja pelo menos melhor do que hoje e que amanhã você esteja melhor do que o dia que você tá aí, enfim. Essa que é a coisa, não desiste. Boa sorte. Ah, e outra coisa, meu cabelo. Hoje eu vou tentar raspar o cabelo e eu vou tentar botar em prática com a minha mãe essa coisa de ser confiante, porque eu sei que é uma ideia que ela não vai gostar, mas eu tô fazendo isso pelos motivos que você deve saber. Eu raspei o cabelo porque vou raspar, se eu conseguir, provável que sim. Porque é um jeito de mostrar que eu tô focando mais em mim e não na imagem externa que eu tenho. Então eu vou fazer isso e fazer isso pedindo para minha mãe vai ser um jeito de testar essa força de comunicação que eu tenho que ter, porque eu tenho segurança de falar até com a minha mãe, então vai ser bom, vai ser o primeiro passo. Então é isso. Até mais.